Salve, meus amigos do De Olho no Jogo, estamos de volta, dessa vez com um conteúdo aí mais uma vez muito especial e um pouco diferente do que a gente vinha fazendo nos últimos tempos. Vamos tratar aqui sobre o Campeonato Paranaense, mas não para discutir quem é favorito, se o Atlético vai manter a hegemonia, como o Coritiba vai vir, mas sim entender um pouco do processo, a importância que o estadual tem para revelar bons jogadores, como observar também esse mercado do interior, porque é uma realidade muito diferente, por exemplo, da que o Atlético tem, que está na Série A, Coritiba na Série B e até mesmo do Paraná Clube na Série C. Comigo nessa, André Ribas. Fala aí, André, tudo beleza? Fala, Daniel. Grande abraço para você. É um bate-papo bom, né? O Paranaense, para cada clube, vem tendo um contexto diferente, então a gente vai procurar entender o papel para cada clube, principalmente Atlético, Coritiba e Paraná, aqui da capital. E para bater esse papo com a gente, temos aqui um convidado muito especial, tem quase 8 anos de Atlético, saiu recentemente do clube, foi coordenador de desenvolvimento organizacional, já trabalhou na comunicação do clube, entende muito de futebol, curso de gestor, tem de tudo aí no seu currículo. Caio Derosso, um amigo aí de longa data meu, uma satisfação imensa aí falar com o Caio aqui no canal. Fala aí, Caião, tudo beleza? Fala, Piva, fala, André, prazer imenso estar aqui com vocês, acompanho o canal, sempre estou vendo os debates, as ideias, acho que é um canal que traz, assim, reflexões importantes para o futebol, então sempre que tem um conteúdo valioso, acho que vale a pena a gente discutir, vale a pena a gente acompanhar, aprender com vocês, com os convidados, e obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês hoje, para todo mundo que está assistindo aí esse debate aí, essa reflexão que vai trazer sobre o Campeonato Paranaense, sobre o futebol de modo geral. A gente que agradece. E, Caio, para começar essa conversa, acredito que não tem muito como fugir do modelo utilizado pelo Atlético. Você acompanhou, você estava dentro do clube quando começou já a ideia ali em 2013 do time, na época, sub-23, depois virou o time aspirante. Hoje em dia, todo mundo aponta como esse é o caminho, esse é o sucesso. Mas você sabe melhor do que todos nós aqui, até de quem está acompanhando, como não é tão simples assim, não é simplesmente chegar lá, põe a garotada, porque a receita parece simples, mas a execução é complexa. Você não vai ser campeão todo ano, você vai ter jogos complicados contra times do interior, vai ter derrotas contundentes para rivais. O Atlético, por exemplo, 2018, que tinha Bruno Guimarães, Renan Lodge, Léo Pereira, foi eliminado pelo Rio Branco, de Paranaguá. 2020, o Atlético tomou um 4-0 do Coritiba. Então, não é tão simples assim, tem que ter muita convicção. É um projeto que o Atlético tem consolidado, muita gente tenta copiar, mas na prática mesmo só o clube acaba seguindo a risca de colocar o campeonato todo um time alternativo. Como que foi para você acompanhar de perto todo esse processo que começou ali em 2013, ano que o Coritiba foi tetracampeão estadual, Caio? Perfeito, Piva. Acho que a palavra que você usou é a que melhor define, né? Convicção. E isso acontece quando você tem uma liderança forte, que no Atlético é o Mário Celso Petralha, e ele com essa ideia de colocar a garotada para jogar, para dar mais cancha para eles, experimentarem um campeonato profissional, algumas dificuldades maiores, porque um dos grandes problemas do futebol brasileiro é justamente essa transição de categoria de base para categoria profissional. Então, quando você tem convicção que isso pode melhorar, isso pode ajudar não só a instituição, mas também o atleta, fica muito mais fácil trabalhar, e não se importando com críticas, tanto de torcida, de imprensa, de outros stakeholders do futebol. Em 2013, como você citou, foi o primeiro ano de um projeto que vinha sendo trabalhado internamente em 2012, quando o presidente Mário Celso Petralha volta. Então, foi sendo pensado ao longo do ano, com a participação de muitas pessoas durante esse processo. Então, Dagoberto dos Santos, que foi o diretor-geral, Sandro Landelli, diretor de futebol em 2012, depois William Thomas, Pedro Martins. Então foi um processo assim de construção coletiva. Em 2013 também, paralelo a essa ideia de colocar os aspirantes para jogar, teve aquela pré-temporada do time profissional em Marbella, na Espanha. Também também teve um impacto muito grande, né, deles fazerem uma pré-temporada alongada, foram jogar só na Copa do Brasil, primeira partida oficial, e isso no final do ano culminou um time que estava, entre aspas, fresco, né? Então ele estava sobrando dentro de campo, foi vice-campeão da Copa do Brasil, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o grande ponto é isso que você falou, é convicção. Se você pegar aquele time de 2013,
jogaram alguns atletas que hoje estão em destaque, como o Santos, foi o primeiro ano dele como titular do Atlético no aspirante, o Hernani jogou esse ano, o Douglas Coutinho, que depois foi vendido, né? Então também trouxe essa questão de receitas então, para o clube, então, não só a parte do esportivo, mas também a parte, né, financeira. Então acho que o resumo é isso, é convicção. E Caio, é um prazer ter você aqui no canal mais uma vez. Falando um pouco mais do atleta, as categorias de base cada vez mais vem ganhando espaço nas transmissões, principalmente de competições. Antes a gente tinha a Copa São Paulo de futebol júnior, que tem aquele... Já é um cenário que todo mundo está acostumado ali em janeiro, ligar a TV e assistir. Mas agora, cada vez mais, a gente assiste competições como a Copa do Brasil, Brasileirão, streaming, e isso, querendo ou não, vai aumentando a responsabilidade em cima do jogo, né? O torcedor vai podendo acompanhar cada vez mais. O que você acha que entra de diferente no Paranaense para essa garotada, que difere dessas competições onde você já tem uma grande pressão, mas que não é uma competição profissional? Eu acho que vai ser interessante esse Paranaense, primeiro pelo ponto, acho que da pandemia, porque um dos aspectos de você jogar um campeonato paranaense, além da experiência de jogar em outros campos, jogar fora de Curitiba, ter uma viagem difícil, é você jogar contra uma torcida adversária. Então, quando você vai jogar em Cascavel, Toledo, em cidades do interior, geralmente existe uma pressão que na categoria de base você não enfrenta. Então, esse ano vai ser interessante para analisar isso, como que os garotos, tanto do Atlético, do Coritiba, que vai jogar com um time misto, vai mesclar também durante o campeonato, como que eles vão se comportar num jogo assim. Porque a pandemia também trouxe esse aprendizado de você jogar sem ninguém, né? Então, os times profissionais, principalmente, que não estavam acostumados a jogar no silêncio, também tiveram que se adaptar nesse sentido. Porque muitos profissionais até comentavam, né, da falta da torcida, algo que na base é mais constante, então agora vai ser o contrário. Vamos ver se essa falta de torcida vai influenciar positivamente ou não para os atletas, mas eu acredito que o grande ponto, principalmente para os clubes aqui, o Atlético Paraná, o Atlético e o Coritiba, que tem essa ideia de utilizar mais os garotos, é colocar a exposição deles contra atletas já consolidados. Então você vai pegar o Rio Branco de Paranaguá, que tem muitos atletas que jogaram no Atlético, por exemplo, que também participaram do projeto de aspirantes, vai jogar contra um time de Londrina, que está na Série B, Operário. Então você vai pegar alguns clubes que vão ter um pouco mais de atletas profissionais em tempo de serviço, que podem também criar dificuldades interessantes para os meninos. E Caio, sempre que a gente fala de utilizar jovens jogadores, fica o primeiro receio que vem é aquele do, vai queimar uma geração boa. Só que tem também o caminho inverso. Você até fez um texto recentemente sobre isso. Quando um time, como o caso sub-20 do Atlético, faz muito sucesso, começa a despertar ali o imaginário do torcedor, da imprensa, que pouco acompanhou esses atletas até então, todos passam a ser tratados como joias, e todo mundo sabe o poder que rede social tem, o poder que imprensa tem de mexer ali com as pessoas, as vaidades das pessoas. Como que também é esse trabalho de manter a cabeça no lugar, dar essa blindada ao jovem atleta, porque campeonato paranaense, por mais que você possa gostar ou não, é um campeonato profissional. O jovem jogador está ali enfrentando adversário que já jogou Série A, Série B, Série C, jogou já no exterior, diversos outros casos, até porque o Coritiba e o Paraná Clube usam ali os times principais nas competições. Como que é segurar também essa empolgação, deixar o cara no mundo real, não deixar que os elogios também tirem aí o foco do jogador e um talento acabe se perdendo? Eu acho que o primeiro ponto, Daniel, é você ser sempre o mais transparente e honesto com o atleta. É você explicar qual que é o objetivo do projeto, explicar quais são os objetivos do clube, mostrar para ele que o Campeonato Paranaense é um campeonato profissional, mas também não quer dizer que ele chegou ao fim do processo, porque ali é quase o final do processo, mas ainda não é o final do processo. Então você pegar o time de 2014, se não me engano, que jogou o estadual, né, o Aspirantes, tinham atletas como Léo Pereira, Otávio, Hernani, Marcos Guilherme, o próprio Lucas Olassa, que depois Boca Juniors, foi para a Espanha. Então, atletas que você pegar, vão fazer 6 para 7 anos que eles atuaram. E eles não estavam prontos naquele momento, mas eles estavam sendo expostos como uma experiência para estarem prontos depois. Então, acho que o primeiro ponto é você ser transparente com todos os atletas, no sentido de quais são os objetivos,
e por que ele está jogando. Tanto aquele atleta que está no sub-20 e está sendo selecionado para jogar para o aspirante, como aquele que já está integrando um elenco profissional e, entre aspas, desce para jogar o aspirante. Então, você tem que ser o mais transparente possível. E, em paralelo a isso, é você trabalhar diariamente também, porque a gente fala da formação do cidadão. Não adianta a gente pensar só nessa formação esportiva dele e esquecer o lado cidadão do ser humano, do atleta. Então, é trabalho constante, desde o início das categorias de base, com a educação regular, que é obrigatória para todos os clubes, naturalmente, mas você começar a estimular aulas de inglês, aulas de cidadania, colocar algum tipo de palestra de educação financeira, educação sexual e outros tipos de conteúdos que você vai trabalhando o atleta, que quando ele chega no aspirante, ele já sabe também se comportar de uma forma diferente. Mas acho que o principal é sempre você ser o mais claro e objetivo com o atleta, para que não fique aquela coisa de meio termo, será que se eu fizer isso vai acontecer isso? Se eu não fizer, não vai acontecer, não. O projeto é esse, a ideia é essa, o objetivo é esse. Então acho que tem que ser o mais claro possível sempre. E nesse trabalho, desculpa, André, não, pode mandar, pode mandar. Ali, ó, nesse trabalho que você desenvolvia, ali falando especificamente do Atlético, que foi o clube que você teve a maior parte da carreira, você fazia ao lado do Cocito muito esse papel, né, da conversa diária ali com o jogador, do organizar esses eventos aí para a pessoa, para não ser só um atleta, ser ali um cidadão, como você destacou bem. E numa conversa recente que tive a oportunidade de fazer com o Eduardo Barros, ele comentou-se muito do Cocito e uma frase dele me chamou muito a atenção, assim, falou, o jogador vai dar problema, você não sabe se 7 da manhã ou meia-noite, mas vai dar problema. Você não sabe se é o astro ou se é o reserva do sub-15. Envolve tudo isso. Como que era esse trabalho ali que vocês faziam desse lado humano, desenvolver esse lado humano aí dos jogadores? Como falando um pouco mais do seu trabalho daí em si, não só dos projetos que o clube tem. Isso é interessante, Daniel, porque realmente o problema é que a gente nunca sabe a hora que vai dar. E eu vejo que os clubes, não só o Atlético, mas muitos clubes vêm pensando muito mais a fundo sobre isso, pensando como que podem desenvolver o atleta, como que podem ter um melhor atendimento ao atleta. Eu escutei ontem ou anteontem uma entrevista que o Guilherme Moreira fez no Globo Esporte com o Rodrigo Pignataro, né, do Coritiba, e ele falou algo parecido, né, que da assistência social, da pessoa, eu esqueci o nome da profissional do Coritiba que faz esse atendimento, que ele comentou sobre isso, de ter mandado uma mensagem para ela no domingo, pedindo desculpa, né, por estar em conta, falando, não, estou na casa não sei qual atleta, ajudando a família nisso. Então, os problemas eles sempre vão existir, e daí é aquela história de você ter as pessoas certas no momento certo, no local certo. E no Atlético nós desenvolvemos um trabalho com o Cocito, com outros profissionais, né, que estavam sempre ligados ao desenvolvimento humano. Foi feita uma área de desenvolvimento humano que contemplava psicologia, assistência social, pedagogia, educação formal, educação informal, e o DNA, a CAP, que era o projeto que o Cocito estava tocando e que era justamente pensando nos valores que um atleta tem que ter para jogar no Atlético Paranaense. Eu contribuía com formas de projetos, com formas de interação, como poderia trazer palestrantes de fora. Então, o meu trabalho era muito mais gerencial e coordenar alguns projetos que pudessem dar suporte ao trabalho do Cocito e das outras áreas, porque eu não tenho uma formação de desenvolvimento humano, de psicologia nem nada. Eu sou formado em comunicação social e, a partir daí, eu vim migrando para a gestão. E dentro desse processo de migrar para a gestão, eu vim me especializando, estudando outras áreas, para que a gente pudesse dar o melhor suporte possível para quem quer trabalhar com a formação do atleta. Então, acho que o Atlético Paranaense veio trabalhando isso. Eu vejo que, com bons olhos, que os outros clubes vêm fazendo trabalhos semelhantes. Agora, o próprio Cruzeiro, essa semana, divulgou um trabalho que eles estão fazendo também de formação do atleta, o América Mineiro. Então, eu vejo que alguns clubes também começam a pensar um pouco mais em formar não só o atleta, mas o cidadão. E eu acho que o grande diferencial para o futuro, que era algo que nós estávamos desenvolvendo no Atlético, era também pensar no profissional, no colaborador, né? Não só no atleta, mas no profissional, no quem trabalha no dia a dia, na comissão técnica, nas áreas de suporte, na fisioterapia, na performance, fisiologia, na própria questão de rouparia. Então, como que a gente poderia melhorar essas pessoas também? Porque a gente não pode querer cobrar um atleta que ele seja exemplar se a gente não der o exemplo. Então, a gente também tem que ser um espelho para eles. E para que a gente seja um espelho, além dessa questão técnica,
do trabalho, nós também temos que desenvolver a parte comportamental, socioemocional, afetiva. Então, acho que esse era um dos diferenciais que nós estávamos promovendo dentro do clube. E Caio, perguntando ainda em cima disso, o Daniel já fez mais ou menos minha pergunta, mas dentro disso, claro, essa formação do pessoal, do profissional, é muito pensando também na carreira dele, não só como jogador, né, mas como pessoa. Mas você viu uma mudança de perfil do atleta nesses últimos anos que você teve no Atlético, chegando no Paranaense, fruto desse resultado, chegando mais um atleta mais maduro, também mais preocupado com algumas coisas até táticas, querendo saber mais detalhes de treinos. Como que você vê esse perfil do atleta hoje em dia? Eu acho que vem mudando bastante. Acho que principalmente quando você começa a também ter um projeto mais consolidado, fica um pouco mais fácil de você também criar esses parâmetros, essas métricas de onde a gente quer chegar e com quem a gente quer chegar. Então, se você pegar também a própria captação do Atlético nos últimos anos, desses atletas, entre aspas, semi-prontos, né, que vêm já para compor o time dos aspirantes, também mostra um pouco sobre isso. Então, você vê um Eric chegando para jogar o aspirante, o Robson Bambu, o Citadini, que quando chegam, né, em 2019 jogam aspirantes, e atletas da base que historicamente vem crescendo já pensando nesse perfil. Então, Cauã, Christian, Vitinho, o próprio Lucas Alter, agora recentemente, né, o Abner. Então, alguns atletas você vê como dentro da captação também ela também se desenvolve no sentido de acompanhar o crescimento do clube, os objetivos do clube. E para isso você tem que também estar bem definido com toda a parte técnica do clube, a questão de modelo de jogo, o que você espera de um atleta dentro e fora de campo. Então, acho que a palavra seria construção coletiva, né, as palavras. E algo que o Atlético tenta implementar e vem implementando já há alguns anos. O próprio Autuori, que hoje está no clube também, em 2016 começa também a movimentar junto com o William Thomas, o Pedro Martins, essas ideias de construção e de gerar esse debate interno, mas um debate positivo, né? Para que a gente possa também ficar todo mundo alinhado com o norte de onde a gente quer chegar. E Caio, qual o papel da torcida nisso tudo, nesse momento aí de você apostar num time jovem no Campeonato Paranaense, esse céu, inferno que existe? Por que dessa pergunta? Até contextualizar para deixar mais claro para quem está nos acompanhando e até para você discorrer. Claro, esse projeto do Atlético é consolidado. A torcida do Atlético já está acostumada a ver o time aspirante agora no Paranaense e hoje tem uma adesão ali, se não for 100%, vai ser perto disso. Pelo menos 80% aposto sem muita preocupação. No início não era assim. No início se tinha ali uma resistência, é o único título real de se conquistar. E se a gente partir para os outros times da capital, claro, tem o Brasil inteiro a gente poderia citar, mas vamos falar aqui de Coritiba e Paraná, que é mais próximo da gente. A torcida do Coritiba tinha pavor de certos jogadores das categorias de base. Queria ver o Demônio jogando, não queria ver o Thiago Lopes com a camisa 10 ali do Coritiba. Vitor Carvalho, o Thalisson Kelvin, Júlio Rushi, o Paraná, o Andrei foi ameaçado de tudo quanto é tipo, até porque vazou coisas dele antes de ser jogador profissional. Quem mais? O próprio Johnny Douglas, que agora foi para o Coritiba, também se tinha uma resistência muito grande. O Atlético conseguiu moldar o seu torcedor. Para Paraná e Coritiba conseguirem o mesmo, vai precisar da consistência do projeto? Quem muda a torcida é o próprio clube? É por aí que você vê esse caminho, cara? Eu acredito que sim, né? Eu acho que assim, a questão, que voltando àquela primeira pergunta, é convicção. Então, quando você mostra convicção no projeto, você já sai na frente, né? Porque você não tem dúvida do que você está fazendo. Lógico que você corre um risco de dar tudo errado, mas se você tem a convicção, pode dar muito certo também. Assim como o presidente do Coritiba, agora o Folador, falou que o Gustavo Mourinho não seria o único treinador desde a temporada, ele tenta passar essa imagem de convicção também, que pode fazer as coisas diferentes. Então, acho que o primeiro passo é essa convicção. A torcida ela é fundamental, principalmente no apoio aos atletas. Lógico que hoje a gente sabe que com rede social, com outros tipos de interações é um pouco mais complicado, porque nem todo mundo vai apoiar sempre. E o papel da torcida também é criticar, porque eles estão ali no papel de torcedor, de paixão e tudo. Só que hoje é um pouco mais complicado. Se pegar assim, o que evoluiu rede social de 2013 agora para 2021 é um absurdo, né? A quantidade, o acesso. Hoje tem rede social, o próprio Clubhouse, existem outros tipos de interações.
E uma coisa que mudou muito na questão de mídia, e vocês, como comunicadores, também percebem isso, é que antes o torcedor se informava só por a mídia tradicional. E hoje não, hoje todo mundo é criador de conteúdo. Então o atleta é criador de conteúdo, tem os influencers de cada time que criam conteúdo, tem seus sites, tem seus blogs, seus perfis em rede social. Então o torcedor, ao mesmo tempo que ele consome muito mais, nem sempre é uma informação de qualidade, uma informação que pode ser benéfica. E lógico, não estou falando que também é prejudicial, mas o grande ponto é que tem tanta informação que às vezes o cara também se perde na sua análise, porque tem muita informação e o cara não consegue fazer esse filtro. E eu acho que o grande ponto é que o projeto também tem que dar o resultado, porque lógico, não adianta você ter a convicção e o projeto não dar o resultado, porque a longo prazo você pode criar uma cultura vencedora, mesmo que nem todo ano você ganhe um título estadual, mas você tendo a competitividade, revelando o atleta, você cria uma cultura. Como você falou, no início foi difícil para o Atlético nesse sentido da torcida aceitar. Hoje não. Hoje é quase que natural. Se você se recordar, eu acredito que na eleição que o Atlético passou em 2015, as duas chapas falavam em utilização de base. Em 2011, não. Em 2011, uma das chapas falava em contratar atletas. Então, virou já quase uma questão cultural do clube. Algo muito semelhante como é o Santos. O Santos, se um candidato à presidência do Santos não falar em utilizar a base, o cara não ganha nem 10% dos votos. Porque lá já é cultural isso. Eu estive na Vila Belmiro em dezembro, lá no CT do Santos, os meninos fazem fila para procurar teste lá. Então, é algo meio que já faz parte da cultura do Santos. E eu acho que isso é a longo prazo. Não dá para a gente achar que em 1, 2 anos vai virar cultura. Não, a cultura vai aos poucos, você vai transformando também o ambiente interno do clube, porque às vezes algum clube pode ter uma rejeição sobre isso. Então você também tem que fazer essa análise, tem que fazer um diagnóstico interno do clube, você também tem que pensar em propor algo diferente. Não adianta você ter uma proposta diferente e internamente não compra essa ideia. Então daí fica algo muito sem pé nem cabeça, né? Você não consegue falar A, interno fala B, a torcida fala C. Então acho que se não tiver pelo menos duas dessas partes alinhadas, não vai para frente. O Caio falando de um ponto interessante, só para complementar aqui, Piva, da questão da cultura, né, institucional, e o Atlético teve um ano assim que para mim foi bastante marcante em relação a isso também, que o Caio falou de se não tiver resultado, a aceitação também vai ser bem mais difícil, as coisas do jeito que vão acontecer, e o ano da Sul-Americana, do Atlético, eu acho que foi bem impactante quanto a isso, porque foi um ano de mudança de tudo, logo, camisa, escudo, e foi em poucos dias antes da final, né? Uns 2 dias antes. Um dia antes da final. A e final se você foi não dia tem 12, a mudança foi anunciada dia 11. E se você não tem o título ali, com certeza, claro, a mudança já tinha sido feita, mas a aceitação por parte do torcedor já ia ser bem diferente. Ali naquele momento o torcedor praticamente esqueceu, entre aspas, todo o processo e entrou na onda de um jeito que foi um case de sucesso tremendo, mas tudo se deu numa disputa de pênaltis, então tem tudo isso, né? A gente fala do jogo, de planejamento, tudo, mas também tem coisas que a gente não consegue controlar, a gente tenta minimizar o erro, né, Caio? Eu acho que é por aí, mas tem coisas também que tem que dar aquela pitada de sorte. Exato, até porque o futebol ele é uma indústria que tem suas particularidades, uma delas é a paixão do torcedor, né? Então é difícil você perder o teu consumidor para um concorrente. Às vezes ele vai parar de consumir ou vai diminuir o consumo também conforme o rendimento esportivo. Então isso pode acontecer. E a questão que você falou da marca foi interessante, porque daí envolve um pouco até dos 4 ventos que o Atlético propõe, de rebeldia, de inovação, entusiasmo. Então o Atlético ele vem trabalhando nisso. E também acho que a palavra que vai ser a palavra desse nosso encontro, que é a convicção. Então, e se vocês pegarem e voltarem para o dia do lançamento da marca, foi lançado também os mascotes, né? E dentro dos mascotes estava o Furacão. E demorou para o Furacão. Não, no começo foi difícil, teve muitas críticas. Só que a partir do momento que você começa a ativar também o Furacão, e você vê que ele é um fenômeno com as crianças, principalmente, sim. Hoje é quase impossível você não ter produtos, não ter conteúdos envolvendo ele. Então você também tem que ter convicção e tem também esperar o time certo para também fazer alguns tipos de ações para você ativar isso. Então acho que além
Na parte desportiva, você também tem que ter esse planejamento, tem que saber superar as críticas e, a partir daí, começar a colocar o carro na rua para fazer as coisas acontecerem. E, Caio, sempre que a gente fala de campeonato paranaense, uma discussão que recorrente em torcedores e imprensa são os chamados craques do interior, os destaques ali dos times menores. Hoje em dia tá, convenhamos, bem mais fácil, porque todos os jogos são televisionados, Operário tá na Série B, Londrina tá na Série B, então Cascavel na Série D com uma estrutura ali bem interessante, melhorou bastante coisa, mas ainda assim tem clubes ali de menor, com mais dificuldades, o próprio Rio Branco, embora muito tradicional, o Azures agora crescendo. Quando surge um jogador ali que chama a atenção nesses clubes, quão difícil é chegar à conclusão, pô, esse serve para o Atlético, esse serve para o Coxa, porque você vai encontrar, evidentemente, vários exemplos de jogadores que foram contratados e não deram certo, o ACP 2007 campeão paranaense, acabou, o Vanderlei acabou se firmando, mas os de linha, ninguém... Tinha o Thiago, né? Camisa 10, exato, né? que era uma grande sensação, mas a gente tem recentemente o Eric. O Eric ali não é nem no Paranaense que chama tanto atenção, a Série C que ele faz com o Operário, o Atlético imediatamente já puxa, e é um atleta que joga de lateral, joga no meio campo, se não fosse a lesão seria titular ou primeira opção do Autuori no decorrer. Quão difícil é chegar a essa conclusão aí de quem interessa, quem não interessa para os times daqui, Caio, nesse contexto tão diferente, um clube tão estruturado como um Atlético, com clubes ali que têm suas dificuldades, como alguns que jogam aí o Campeonato Paranaense? Então, Daniel, hoje eu acredito que seja um pouco menos complexo, né? Até porque dificilmente você começa um estadual sem conhecer quase todos os atletas, né? Porque os departamentos de scouts hoje eles estão muito atualizados no sentido de captação, de conhecimento de banco de dados. Até porque a maioria dos atletas, ou eles têm já alguns anos de rodagem, então você já sabe quem são, e os que estão em base, geralmente eles jogaram no Campeonato Sub-20, um 17 no estadual, que você consegue também ver e já conhecer um pouco sobre o atleta. O grande ponto para mim é justamente como que você pode analisar ele num contexto um pouco, entre aspas, maior, né? É você pegar um atleta que é destaque no Rio Branco de Paranaguá, de 17, 18, 19 anos, e ver como que ele se comporta treinando no Atlético, no Coritiba, no Paraná, ou no próprio Operário que está jogando a Série B, por exemplo. Então, que essa parte mental, essa parte comportamental é muito difícil você medir. E até vou citar de novo o Big Natório do Coritiba, que ele falou sobre isso também nessa entrevista com o Guilherme. Então, existem algumas coisas que ainda não são tão mensuráveis, né, que você tem que, às vezes, apostar também no menino. Você citou o caso do Eric, o Eric já era um atleta conhecido do clube também, então já há algum tempo a gente vinha acompanhando ele, e lógico, uma temporada que nem ele faz no campeonato só corrobora com a opinião que já tinha sobre ele. A mesma coisa com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães já era acompanhado no Audax há algum tempo, e quando ele faz um campeonato um pouco no nível profissional acima, você fala, tem que trazer, né? Então, existem alguns casos de atletas que a gente acompanha, e também o contrário, né? O atleta vem destacando na base, chega no profissional e não ultrapassa aquele limite que a gente fala que é o que é necessário para jogar num clube como Atlético, Coritiba, Operário, Londrina, Paraná. Então, acho que é difícil você não conhecer um atleta hoje. Acho que a maioria dos scouts conhecem praticamente todos os atletas que estão jogando Paranaense, Paulista, Carioca, porque, como o André falou no começo, a maioria das competições de base hoje também já são transmitidas. Então, você tem muito mais acesso à informação. Porque hoje você assistiu, deu para assistir todo o Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil 17, então você já sabe quem são os atletas, e daí entra aquele outro lado que você estava falando, né, do torcedor cobrar para o menino sub-20, sub-profissional, porque ele foi bem no campeonato que ele assistiu no Maicujo, na CBF TV, no YouTube, ou na própria plataforma do clube. E se você pegar isso há 5 anos atrás, não era assim, né, então você pega lá em 2013, por exemplo, não, 2013, 14, 2015, 14 para 15, foi o primeiro ano que o Matheus Conceito jogou no aspirante, mas ele jogou pouco. Então, ele foi se destacar mesmo 2 anos depois, ali, foi começar a aparecer um pouco mais. Então, porque também tinha pouco acesso à informação, até o Paranaense do Atlético não era tão assistido como é hoje. Então, até pela questão de mídia, toda aquela questão contratual com TV. Então, eu acredito que é isso. Hoje, dificilmente você não sabe quem é o atleta que você está enfrentando.
E algumas vezes, lógico, vai não ter surpresa, como acho que o futebol proporciona para qualquer um, mas dificilmente você não conhece o atleta dele. Perfeito, Caio, show de bola a conversa, show de bola o papo. Gostaria agora de saber aí seu projeto pessoal. Você teve aí 8 anos no Atlético, passando por diferentes áreas. Qual aí que é o objetivo do Caio Derosso no futebol profissional a partir de agora? E também deixa aí suas redes sociais, onde você tem escrito aí, que são textos bem legais aí para quem não conhece passar a acompanhar de perto aí a sua carreira, seu desenvolvimento todo. Valeu, Daniel. Obrigado, André, pelo espaço de debater. Passa rápido, né? Parece que quando você vê, você fala, pô, vai demorar, e quando você vê, já deu 30 minutos, passa rápido. Aprendi com vocês a colocar o arroba aí, já né? Arroba Caio Derosso, então minhas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn. Estou postando textos toda segunda-feira. Quem quiser acompanhar, comentar, criticar, estamos sempre abertos ao debate, às reflexões, porque essa é uma coisa que eu acredito muito. Não existe fórmula mágica, não existe formato quadrado. Eu acho que é tudo uma questão de, né, espaço aberto. Então, eu acho que a gente ensina e aprende, né? Então, eu acho que qualquer curso que você queira fazer, por exemplo, você tem que, se você é o palestrante, você tem que aprender com os teus convidados, né? E você, como convidado, você tem que aprender com o palestrante naturalmente, mas eu acho que é essa troca que a gente tem que estimular sempre. Não existe uma verdade universal, é sempre uma reflexão e adequação ao espaço que você vive, ao clube que você está inserido. E agora eu estou partindo para alguns projetos também de consultoria, estou colaborando com algumas empresas de futebol, uma delas agora é o Fute Hub, que é um pessoal lá de Porto Alegre, que eu conheci há alguns anos, e hoje estou desenvolvendo um trabalho de educação para eles, questão de consultoria educacional, promoção de cursos. Então, quem quiser acompanhar também o trabalho todo do Fute Hub, estamos lançando alguns cursos, e estou à disposição aí sempre que vocês precisarem. Show de bola, Caio Derosso, trabalhou ali bastante tempo no Atlético, quase 8 anos no Furacão, um dos coordenadores do clube, acompanhou de perto todo esse processo do Atlético no Campeonato Paranaense, de colocar o time sub-23, o time aspirante, a chegar a essa hegemonia, o quanto sofreu o Atlético para conseguir esses títulos. Não é algo tão simples quanto se parece. Gostou do conteúdo? Deixa aí o seu like, comente, se inscreva aqui no nosso canal, é algo importantíssimo para todos nós. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.